Infelizmente, é muita gente sentindo sintomas, né? Esses sintomas aqui em Picos. A gente vai seguir falando deste tema, porque como vimos aí na reportagem, né? Sintomas de gripe, resfriado e de viroses acabam por confundir quem está passando por essa situação. E para nos ajudar a esclarecer melhor como diferenciar e qual tratamento adequado para cada doença, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio o médico pediatra Sérgio Feitosa. Bom dia, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Notícias de Picos. Bom dia. Então, primeiramente, eu queria que o senhor explicasse para quem está em casa, como é que diferencia, doutor, a questão da gripe, do resfriado, das viroses também, que às vezes as pessoas sentem, já é virose, mas às vezes é um pequeno resfriado e as pessoas não sabem como tratar e às vezes termina piorando. Conta pra gente. Então, é muito importante realmente saber fazer essa diferenciação, né? Eu começo destacando que gripe e resfriado também são doenças virais. São doenças infecciosas cujo causador é um vírus, né? O vírus da gripe é o vírus influenza, para o qual temos vacinas, e vírus que causam resfriado, que é um quadro clínico mais leve que a gripe, são centenas diferentes, então não tem como prevenir por meio de vacinas. As viroses que a gente chama, nós médicos chamamos e as pessoas também leigas, remetem àqueles quadros em que você tem mais sintomas gerais como febre, dores pelo corpo, dor de cabeça, às vezes vômito, às vezes diarreia, com poucos ou quase nenhum sintoma respiratório. Aí a gente tende a chamar mais de virose, né? E é importante destacar que essas viroses com poucos sintomas respiratórios ou sem nenhum sintoma respiratório, as pessoas devem estar atentas, porque às vezes pode se tratar de um caso de dengue, que também é uma doença viral. E aí o cuidado maior, a gente pode falar um pouquinho mais adiante, já vai ser focado na situação de você evitar certos medicamentos para não ter mais chance de complicações. Essas que estão acontecendo agora, doutor, a maioria dos pacientes apresenta o quê? Nesse momento, o maior volume são de crianças, no meu caso, né, pediatra tendo mais criança, né, de crianças com sintomas respiratórios. Sintomas respiratórios que podem ser decorrentes de quadros infecciosos ou não. Quadros infecciosos, já falamos, gripes, resfriados e, às vezes, infecções bacterianas, né, que já são complicações dos quadros virais iniciais, gripes e resfriados, como as pneumonias. E, às vezes, não tem um quadro infeccioso, um quadro viral, né, associado, ou até começa como um quadro viral, mas depois o quadro se prolonga devido à criança já ter, Jandra, uma situação de uma rinite alérgica e asma. Por isso que às vezes os sintomas dependem de pessoa, né, para a pessoa, né, dependendo também do sistema imunológico do paciente. Se me permite usar uma gíria, né, não é como receita de bolo, né? O que a gente mais vê é que as pessoas, às vezes, baseadas no que o filho da vizinha usou, ela vai na farmácia e compra aquela mesma medicação, só que o filho da vizinha é uma criatura única, né? E depende muito também do momento da pessoa. Por exemplo, meu filho hoje pode estar com um quadro de uma gripe, só que hoje, por exemplo, ele está com anemia, ele está com a deficiência de vitamina C. Então, esse quadro gripal nele, causado pelo vírus influenza, ele tem muito mais chance de dar sintomas mais intensos e evoluir para complicações. Agora, esse próprio filho meu, que hoje está com essa gripe, se daqui a 2 anos ele pega de novo o vírus influenza, só que ele não está mais com anemia, ele não está com a vitamina C mais baixa, ele está com um estado geral de saúde muito bom, o mais provável é que esse quadro gripal, mesma doença, tenha bem menos sintomas e bem menos chance de evoluir para uma situação de uma complicação como a pneumonia. Então, cada indivíduo é único e aquele indivíduo, com o passar do tempo, as condições gerais de saúde dele também mudam, o que pode se reverter em maior chance ou menor chance de agravamento. O doutor estava falando aí a respeito da questão dos perigos da automedicação, né? Às vezes é comparar a questão da medicação de outro paciente, então é importante, doutor, saber identificar, mas também às vezes procurar ajuda médica também, né? Sempre, porque não é tão simples. Por exemplo, imagine uma criança com febre e com tosse. Febre e tosse pode ser causado por gripe, febre e tosse pode ser causado por tuberculose, febre e tosse pode ser causado por pneumonia e febre e tosse pode ser causado por sinusite. Para parar aqui, são 4 situações de tratamentos completamente diferentes. Então, cai na situação que nós chamamos de diagnóstico diferencial.
ou seja, os mesmos sintomas possivelmente causados por várias doenças diferentes. Aí é que entra o profissional, que tem a formação teórica de faculdade e residência, e mais do que isso, a vivência do dia a dia, porque a vida do médico é atender as pessoas, né? Ele vai usar desses recursos que ele tem, conversando com a mãe, examinando a criança, vendo o ouvido, garganta, auscultando os pulmões, para elaborar as hipóteses diagnósticas e a partir daí decidir se precisa de remédio. Muitas vezes não precisa nada além de um medicamento para febre, como foi falado no VT, né? Hidratação e lavagem nasal, ou se vai ser necessário, por exemplo, realizar exames complementares, como radiografias e exames de sangue. Doutor, assim, a gente viu na reportagem também a questão desses medicamentos, essas ervas medicinais, inclusive o mel também, esses xaropes. Como é que eles entram na questão do tratamento? São mesmo eficazes? Dá para prevenir? É importantíssimo a gente falar sobre isso, né? Sim, tem espaço e lugar para essas medicações ditas naturais, né? Inclusive eu muitas vezes recomendo, né, os famosos aqui na nossa região e conhecidos lambedores, né? Eu tenho a minha que é uma mistura de ervas, eu tenho a minha receitinha de lambedor com abacaxi com gengibre que eu repasso para muitos pais. Porém, a gente tem que ter em mente que não é que uma situação dessas, um medicamento como esses, um preparado como esses, tem multipoderes, né? Assim, ele pode ter uma atuação no sentido de, por exemplo, facilitar a expectoração, fluidificar, deixar a secreção mais fluida, né? Menos grossa, menos viscosa, e assim se tornar mais fácil a expectorar. Ok, né? Isso pode ser usado e muitas vezes ajuda. E às vezes vai ser só isso. Outras vezes não, você vai ter que entrar com corticoide, antibiótico, inalação com medicamentos, medicações que a gente usa de maneira inalatória, mas através das famosas bombinhas, e outras vezes até medicações injetáveis. Então, é aquela coisa, a gente tem que ter sempre o intuito de escolher o equilíbrio. Às vezes a gente vai precisar de muito medicamento e às vezes de pouco ou quase nenhum. Decidir sobre é algo que eu não aconselho os pais a fazerem sozinhos. Contar com a ajuda de um pediatra, quando possível, acessível, né? Ou quando não, com um clínico geral que, bem orientado, ele vai poder ajudar a família também. E conciliada toda essa medicação, doutor, na fase do tratamento, é necessário também repouso, né? Sim, isso deve ser o primeiro item da prescrição do médico e que deve ser observado pelos pais. Não adianta mandar a criancinha que está lá com tosse, com febre, com dificuldade para respirar, que não dormiu bem devido ao nariz obstruído para a escola, não adianta. Ah, mas tem prova, faz depois a prova, né? É possível que nem renda bem na prova. Então, ela pode, nessa situação, ter contato com outras crianças com outros germes e aí, por exemplo, ela começa com um quadro de gripe ou resfriado, que são quadros virais. Tem contato com um amiguinho que está com a bactéria, aquela bactéria já vai aproveitar aquele momento dela de fragilidade, se instalar no organismo dela e proliferar. Daí pode vir sinusite, pneumonia. Então, além de estar mais suscetível a ter doenças mais sérias, além daquela que ela já está, ela pode transmitir para outros também, né? Então, o benefício é para a própria criança e também para os seus colegas. Ou seja, a recomendação realmente é essa criança ficar em casa, né? Não só a criança, o adulto também, né? Porque às vezes essa questão da aglomeração vai para outros lugares e termina transmitindo para outras pessoas. Quando possível, né? Principalmente naqueles quadros febris, ficar em casa é algo que deve sim ser observado. Para a gente encerrar a nossa entrevista, doutor, eu queria que o senhor falasse a respeito da prevenção. A gente falou muito a questão do tratamento, mas a respeito da prevenção, o que as pessoas devem tomar para evitar que esses sintomas, né, que sejam afetados, no caso, pela gripe, resfriado ou virose? Talvez agora eu decepcione muita gente, né? Não tem receita mágica. É você focar no básico e no simples, que é de todos. Dormir direito. É muito importante para você recuperar a sua mente e o seu corpo para as atividades do dia a dia e também você deixar seu sistema imunológico mais competente, beber água, se hidratar bem, por incrível que pareça. Nós aqui de Picos e região, né? Eu encontro muitas pessoas que dizem para mim que são péssimas para beber água
Então, você, pai, mãe, beber bastante água para dar o exemplo para os seus filhos, isso é básico, né? É através do sangue que o nosso sistema imunológico ele vai circular, né? Nossas células de defesa e de anticorpos. Se o sangue está viscoso por pouca água, como é que funciona? E até às vezes nesse período chuvoso as pessoas não costumam sentir sede e terminam deixando realmente a água de lado, né? Isso, né? Isso é uma coisa que complica mais. E, fato, outra questão que é muito, infelizmente, negligenciada, a alimentação. Uma alimentação mais natural possível e com todos os grupos alimentares, frutas, verduras, proteínas como carne, ovos, né? Leite, derivados, os grãos. Então, uma alimentação mais natural. Então, resumindo, alimentação adequada, sono adequado e hidratação. E uma vida ao ar livre também. Isso é pouco falado hoje em dia por nós profissionais e as pessoas também tendem a não valorizar, mas precisamos de tempo ao ar livre, de ter exposição a ambientes externos, né, à natureza. Isso tem ficado cada vez mais em evidência, não precisava, né, mas chegamos nesse momento em que a gente tem que recomendar o simples. E cuidado com a automedicação, porque, se me permite, Geandra, a automedicação pode ser perigosa. Um exemplo simples. Os famosos corticoides. Criança com tosse, é muito comum que as pessoas vão às farmácias e comprem medicações, por exemplo, à base de prednisolona. Quando a criança tem asma e rinite alérgica, o médico muitas vezes prescreve. Mas, tirando esses casos, o que vai acontecer? Não tem necessidade e esse medicamento vai atrapalhar a imunidade da criança, deixando as células de defesa mais lentas. Então, isso expõe a um risco maior de contrair um quadro como, por exemplo, uma pneumonia ou uma sinusite. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações, pelos seus esclarecimentos aqui no Notícias de Picos, doutor Sérgio Feitosa. Muito obrigado pelo convite.